Ô, Mônica, e eu vou precisar sair às 6, que eu tenho outro compromisso, viu, bem? Tá ok, Luizinho. Obrigada, fique à vontade, viu? Obrigado, bem. Nós vamos até às 10, Mônica? Que hora que está marcado? 11 horas? 5 para as 10. Dali direto para o Antio Novo. Bom, estamos ao vivo já, então eu quero... Boa tarde a todos, muito bem-vindos. E esse é o nosso ciclo de palestras online do Prêmio APAG-RP de Jornalismo Zé Hamilton Ribeiro. Só para que aqueles que nos acompanham tenham uma ideia muito rápida, e também ao professor Marcos, que é o nosso convidado. Quero dar boas-vindas também aos nossos conselheiros que aqui estão, que é o Francisco, o Luizinho. Muito obrigada pela presença de todos vocês, e muito especial de todos os alunos que nos acompanham por aqui e também pelo YouTube. Nós estamos na 13ª edição do nosso Prêmio APAG-RP de Jornalismo, e um dos diferenciais desse prêmio é que nós promovemos anualmente um ciclo de palestras e visitas. Então, a gente acompanha os estudantes das nossas instituições de ensino parceiras em visitas pelo Porto de Santos, em visitas na Bolsa em São Paulo, por empresas do setor sucroenergético, cooperativas, associações, e assim a gente vem fazendo ao longo aí, fizemos isso ao longo dos últimos 12 anos. Este ano, evidentemente, não foi possível a gente fazer isso presencialmente, então, para que a gente não tivesse uma interrupção total, nós mudamos o modelo, e assim como todos os outros setores, a gente vem se adaptando também, e nós desenvolvemos, então, esse ciclo de palestras aqui, online, para que a gente possa aproximar um pouco os estudantes de nossos grandes especialistas, que são referências do setor, que são fontes aí dos principais meios de comunicação, para que pudessem conversar um pouco com vocês. Então, eu quero primeiro agradecer muito, muito, muito a presença do Marcos Fava Neves, que é um grande companheiro de longa data, uma pessoa de muita referência no setor, e tem um grande trabalho. Eu vou ler o currículo dele logo mais, mas quero deixá-los à vontade. As perguntas poderão ser feitas diretamente, mas eu vou pedir que durante a apresentação todos mantenham seus microfones fechados, para que a gente não tenha interferências no áudio, e depois que possam também já aproveitar e já ir treinando fazer essas perguntas diretamente ao Marcos Neves, que aqui está conosco. E, claro, que seja o mais conciso possível, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de questioná-lo, e para que a gente torne isso o mais dinâmico possível. Nós marcamos um evento de aproximadamente 1 hora, né? E acredito que nesse tempo seja suficiente para que a gente possa cobrir alguns assuntos, não todos. O Marcos é uma grande enciclopédia, tem um conhecimento vastíssimo sobre o setor, mas nessa 1 hora, aproveitem bastante, que a gente está diante aí de uma das mais ilustres figuras do agro brasileiro. Então, sem muita demora, nós pedimos ao Marcos que falasse aí sobre mitos, né, e fakes do agro. Ele tem uma longa lista de serviços prestados, tenho certeza que vai ser bárbaro. E vou pedir também, Marcos, se possível, como muitos aqui estão tendo contato pela primeira vez com o agronegócio, que você pudesse dar uma conceituada no setor, apresentar um pouco de números, essas coisas que você faz tão bem com o teu pessoal na escola. Então, o Marcos é engenheiro agrônomo pela Exalc, que é a escola de Piracicaba, da USP, uma das mais conceituadas também que nós temos no Brasil, com mestrado e doutorado em administração pela FEA, na Universidade de São Paulo. E no mestrado ele fez uma parte na França, o doutorado, uma parte na Holanda. Hoje ele é professor titular dos cursos de administração da FEA em Ribeirão, da USP, desde 95, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas desde 18. Né? Esse é o mais recente, né, Marcos, diria. Professor visitante em Purdue, que é o Purdue University, em Indiana, desde 2013, da Universidade de Buenos Aires, desde 2006, e da Universidade de Pretória, desde esse ano. Então, além disso, o Marcos tem uma vasta lista, né, de livros, mais de 50 livros publicados com sua equipe em 10 países, mais de 100 artigos indexados em revistas científicas internacionais, especialista em planejamento estratégico e membro do Conselho da Associação Mundial de Alimentos, o IFAMA.
Então, a gente está diante aí de uma grande e reconhecida personalidade do nosso agronegócio brasileiro. Então, Marcos, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui conosco na tarde de hoje, dando início aí ao nosso ciclo de palestras online. Eu vou torcer para todas as forças da internet ajudarem todos os nossos participantes para que ela se mantenha estável, para que todos consigam participar aí. E eu passo imediatamente a palavra a você para que faça a sua palestra e, na sequência, a gente abre para as perguntas. Essas palestras ficarão gravadas, tá certo? E, se você permitir, Marcos, depois a gente também pode liberar a sua palestra para eles. E lembrando aqui, só para que você tenha uma ideia, nós temos estudantes de jornalismo de Bauru, da Unisagrado, da FAAC, que é a Unesp, de São José do Rio Preto, da Unirp e da Faculdade Unilago, da PUC de Campinas, da Unimep de Piracicaba, da Unifran de Franca, da Unaerp, Estácio e Centro Universitário Barão de Mauá de Ribeirão Preto, da Faculdade das Américas, da Universidade de São Judas Tadeu, da Casper Libero, da FAAP, da Metodista, do Mackenzie, da FIAM-FAAM, da ECA USP e da Embi Morumbi de São Paulo. São esses os alunos que nos acompanham, essas são as faculdades que são nossas parceiras aí há 13 anos no nosso Prêmio ABHRP de Jornalismo, Zé Hamilton Ribeiro. Então, desculpe, me prolonguei um pouco nessa introdução, imediatamente eu passo a palavra para você. Muito obrigada, Marcos. Bom, boa noite, Mônica, boa noite, Valéria, Chiquinho, Luiz, todo mundo, conselho da ABAG, um privilégio estar conversando aqui com essa geração importantíssima, né, que vai levar a comunicação adequada para o público-alvo e dizer do meu respeito em relação a esse programa que a ABAG Ribeirão Preto tem há tanto tempo, né, e que eu tenho o privilégio de participar praticamente desde o seu início, acompanhando quantos brilhantes jornalistas formaram e tiveram esse curso adicional com vocês. Então, o que eu preparei aqui, Mônica, para esse público-alvo, é uma apresentação que eu espero fazer aí ao redor de 30, 35 minutos, para ter amplo tempo para conversar com eles, seja na forma de perguntas orais ou, se eles quiserem colocar as perguntas no bate-papo. Então, eu pediria para que vocês segurassem as perguntas para que eu possa ver depois, porque ao compartilhar a tela com os dados que eu preparei para vocês, eu não enxergo se está tendo pergunta. Então, deixa eu concluir e aí a gente tem tempo para fazer isso. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Enquanto você prepara aí, Marcos, a Embrapa Pecuária Sudeste está com a gente também. Doutor Alexandre Bert, que é um dos chefes aqui da unidade de São Carlos, está com a gente também. Muito bom. Eu vi também que me parece que o querido Salib também está entre nós aí, viu? Então, ao Salib, eu ia fazer uma saudação especial ao Salib, mas acho que nós não estamos muito por cima para fazer saudação agora no assunto de futebol, é melhor deixar isso quieto, né? E vamos tocar aqui no agro, que acho que no agro nós estamos por cima, né? Então, já está projetando, né, Mônica? Só Já está sim. Está ótimo. Então, eu queria falar do agro e sua sustentabilidade, trabalhando essa questão aí de mitos e informações, porque cabe a vocês que estão fazendo um bom jornalismo, estão estudando em escolas decentes, né, e estão fazendo um currículo interessante, sempre a boa investigação antes da comunicação. Então, aqui a ideia é que eu passe nesses momentos onde vocês devem investigar e como fazer essa investigação, como fazer essa análise, né? Então, aqui eu queria começar aproveitando essa chance que a Mônica, a ABAG Ribeirão, a Valéria estão nos dando, para que vocês possam conhecer um pouco mais o meu trabalho e acompanhar de perto, até porque eu tenho conteúdos que procuro disponibilizar justamente para um público-alvo que é vocês. Então, a minha ação principal hoje é como professor universitário, né? Essa é o trabalho, o privilégio de formar mais de 1.500 administradores de empresas, tanto na USP quanto na FGV, mas eu sou um professor diferente, porque eu também sou empresário, né? Montamos uma
empresa de projetos em 2004, chamada Marquestrat, que hoje é uma das grandes empresas de projetos no agronegócio, e também participo hoje de 4 startups arriscando, né, nesses universos que eu vou falar para vocês que eu acho promissores aí do agronegócio. Então, eu começo com 3 reflexões muito importantes para vocês que vão se formar jornalistas. A primeira é a seguinte: nós temos que fazer, né, o que as pessoas querem e não aquilo que achamos que elas querem, né, e que sabemos fazer. Então, esse é o primeiro ponto fundamental do trabalho de uma pessoa, é a orientação para a demanda, ou seja, fazer aquilo que é necessário, aquilo que as pessoas estão pedindo. Por que vocês observam uma mortalidade tão grande de startups? São essas pequenas empresas rápidas que são criadas por muitos jovens como vocês, porque elas não resolvem problema de ninguém, elas estão ali sendo criadas por causa do sonho de uma pessoa que não conectou com uma necessidade real existente para resolver a dor que existe em alguma atividade produtiva. Segunda informação muito importante, que a nossa função, antes de mais nada, é a de construir valor ou construir margem para quem nos usa, né? Eu como professor, eu como gerador de produtos, a Mônica como executiva, a Valéria também como alguém da área de comunicação, o Chiquinho como executivo, o Luiz também participando de usina. Quer dizer, você tem que entregar açúcar, entregar etanol de tal maneira que quem está comprando tenha valor ao comprar produtos da tua empresa, ao contratar você para fazer uma campanha, né, ao contratar você como assessor de imprensa, você tem que entregar valor para quem está te usando. E a terceira, e que ganha muita importância, frase, e essas frases fazem parte da minha missão, do meu trabalho, é a de gerar oportunidades às pessoas, né? Agora, ainda mais pós-pandemia, que vocês viram tantas transformações, tantas pessoas perderam suas empresas, perderam uma vida de construção, né? Muita gente que tinha restaurante, que tinha empresa de eventos, né? Mesmo vocês sofreram um impacto muito grande com um tipo de trabalho que diminuiu e um outro trabalho que cresceu. Agora é a hora de estender a mão, gerar iniciativas para que as pessoas possam ter mais oportunidades. Então, isso é um pouco para que vocês conheçam Marcos, que essa relação, ela começa hoje, ela não termina mais, até porque vocês têm como me acessar nas mídias sociais e trabalharmos mais próximos a partir de agora na análise do complexo ambiente que é aí o nosso agronegócio. Então, eu quando completei 50 anos em 2038, né, eu pensei assim, o que eu poderia fazer de interessante, e a ideia foi justamente criar uma plataforma que eu chamo de Doutor Agro, porque o agro é o doutor do Brasil, onde eu pudesse colocar tudo o que eu tenho que não é confidencial de uma determinada empresa à disposição das pessoas. Coleção de slides, coleção de livro, coleção de vídeo. E aí criou-se essa plataforma onde vocês, espero que a partir de agora possam usar como fontes de referência. Aqueles futuros jornalistas aqui que vão se especializar no agronegócio, tem uma tarefa de casa lá para vocês, para começar a olhar esses livros, começar a ler esses artigos, né? O último artigo científico que foi colocado é um que publicamos agora há 15 dias, com a nova agenda estratégica do agronegócio, pós-pandemia. O que ficou importante? O que deixou de ser importante? 7 páginas. Então, aqueles aqui que querem se especializar no agro, considerem esse site como uma forma de informação. E aqui nessa série de análises e conjuntura, todo mês eu coloco uma análise mensal, onde listo os principais números do mês anterior e coloco os 5 pontos de preocupação do agronegócio para o mês que está começando. Então, usem à vontade. Vocês também podem seguir no Instagram, a Doutor Agro, no LinkedIn, que é a rede que eu mais uso, que é profissional, né? E também a última coisa que eu queria mostrar para vocês é esse canal no YouTube, onde tudo que eu vejo, vocês não sabem a tranquilidade que me dá. Eu faço uma viagem para a Suíça, por exemplo, e vejo uma coisa legal, eu filmo e deixo à disposição. Então, isso aí eu fico, na verdade, com a consciência tranquila, porque quem quiser
está vendo as mesmas coisas interessantes que eu estou vendo. Então, são mais de 200 vídeos, debates, entrevistas, casos de empresas. Então, com isso, fechamos essa primeira parte, que é conhecendo mais o Marcos e vocês. A partir de agora, vocês podem estar juntos, podem estar acompanhando. Eu coloquei, o último vídeo colocado foi uma entrevista na sexta-feira para explicar o porquê da inflação de alimentos, que é algo completamente inesperado. Ninguém, em abril, maio, falava disso. A nossa preocupação era que o coronavírus ia reduzir, não é, o tamanho dos mercados por conta do desemprego, e, na verdade, aconteceu o contrário. Nós estamos com inflação de demanda, o que significa uma necessidade urgente de se plantar uma safra recorde em termos de área e, se Deus quiser e o clima ajudar, recorde em termos de produção também. Vamos falar um pouquinho disso mais à frente. Então, acompanhem, pessoal. Vocês têm aqui com o meu nome, tá? Vocês podem subscrever, e aí todo vídeo novo que sai, vocês recebem um alerta para acompanhar. Vamos falar agora do agro e do futuro, daí a gente fala de margens e sustentabilidade e fala da necessária mudança de pensamento que nós precisamos ter. Então, a Mônica pediu, e para alguns de vocês é o primeiro contato com o setor, então quem já leu, eu peço 5 minutos aí de intervalo, mas eu precisaria explicar para vocês o que são esses conceitos, tá? Então, eu vou explicar através de perguntas que vocês só façam uma reflexão, não precisa responder. Agricultura e agronegócio, você sabe a diferença? É a mesma coisa, agricultura e agronegócio? Pensa um pouquinho. Qual que é maior? A agricultura ou o agronegócio que é maior? Agronegócio e cadeia agroindustrial é a mesma coisa? Ou sistema agroindustrial, que é um sinônimo de cadeia agroindustrial? Cadeia agroindustrial é maior que o agronegócio ou é menor que o agronegócio? Então, eu perguntei 3 coisas importantes para vocês: agricultura, agronegócio e cadeia agroindustrial ou sistema agroindustrial, que são a mesma coisa. Perguntei para vocês quem que é maior e se tem diferença, ou se isso tudo é a mesma coisa. Então, para responder isso para vocês, primeiro eu vou convidá-los a conhecer um setor muito importante da economia brasileira, que é aquele que, desde 1970, o Brasil conquistou a liderança absoluta. Eu completo o ano que vem 30 anos como engenheiro agrônomo, pessoal. E, assim, sou muito feliz de ter vivido no Brasil desses 30 anos. Eu vi um país desrespeitado. Quando eu formei, estava tendo outro impeachment, né, que vocês ouviram falar, que o Brasil teve, uma bagunça total na economia. A inflação era de 1,5% ao dia. Vocês já sabem calcular a inflação, você imagina o que era isso. E nós não tínhamos relevância nenhuma no mercado internacional. Você viajava, e o primeiro congresso da Associação Mundial de Agronegócios que eu pude participar, para mim foi uma coisa incrível, né? Como a vida muda, né? Esperando, quando comprei a passagem, eu ficava contando os dias para fazer essa viagem, né? Hoje, quando a gente tem que fazer uma viagem, é até um aborrecimento, né? Como as coisas mudam. E aí foi em 94, essa reunião histórica foi na cidade de Caracas, na Venezuela. Gente do mundo todo foi para Caracas para debater o agronegócio mundial, e lá eu tive a chance de conviver com um senhor clássico do agronegócio brasileiro, até porque foi quem trouxe o conceito para o Brasil, chamado Dinei Bittencourt de Araújo, que era o CEO de uma empresa chamada Agroceres, né, que é vendedora de produtos para os produtores rurais. E lá tivemos inúmeras conversas e ficamos muito amigos, e depois, lamentavelmente, ele faleceu em 96, mas ele é quem trouxe o conceito de agronegócios para o Brasil, junto com o Ivan Vedequim e o Luiz Antônio Pinaza. É um livro que vocês podem ter acesso, de 1990, digitalizado, e que completa, coincidentemente, nesse ano, 30 anos. Né? Então, comecei a discutir as coisas e aprendi a entender um pouco o que acontecia no mundo.
E daí o que eu percebi, pessoal? Por que eu fico muito orgulhoso de contar desse setor para vocês? Eu fui vendo ano a ano o Brasil subir um degrauzinho no mercado mundial de agronegócios até atingir hoje uma das posições mais relevantes que existem, e a caminho de ser o mais relevante do mundo. Só que, em 90, a laranja já era líder, né? O Brasil montou um setor com uma logística impressionante, que vocês vão conhecer, né? Agora, vocês vão saber um pouquinho mais quando você toma um suco de laranja, a movimentação que você faz para trás, que ele já era líder incontestável, né? Brigava com a Flórida, depois a Flórida naufragou e o Brasil manteve, e hoje, para vocês terem uma ideia, esse setor do Brasil ocupa entre 70% a 80% do mercado mundial. Não tem outro produto, pessoal, do Brasil que consegue ocupar do mercado mundial 70% a 80%. De cada 10 copos de suco de laranja que os europeus tomam, 9 vêm do Brasil. Olha o orgulho de você acompanhar aí um setor como esse. Então, aqui vocês têm o desenho desse negócio, como é que ele funciona, né? Desde lá da fazenda até chegar aqui na seleção das frutas, na industrialização. E essa é uma atividade muito interessante, porque praticamente 2/3, vamos colocar que uns 75% da laranja é processada para suco, 25% vai para o mercado interno, aí as pessoas chupam laranja, ou fazem suco em casa, ou cortam para pôr na feijoada, tem uma série de usos. Mas 3/4 da nossa laranja vai para suco, e dessa que vai para suco, 92%, mais ou menos, vai embora do Brasil. Quer dizer, ela é a cadeia também mais exportadora de todas que o Brasil tem. Praticamente tudo que ela faz vai embora para o mercado internacional, por isso que ela é muito suscetível a câmbio, ao que acontece lá fora. Então, ela é toda desenhada com uma logística impressionante, que vocês estão vendo aqui, que leva o produto para o mercado internacional. Então, a partir de agora, quando vocês olharem cruzando, eles não cruzam mais a Marginal, né? Eles cruzam o Rodoanel, mas se vocês olharem na Bandeirantes, na Anhanguera, na Washington Luiz, aqueles caminhões-tanque passando, escrito Citrosuco, Cutrale ou Dreyfus, né? Principalmente LDC, é suco passando. A cada 10 minutos passa um. Eles estão levando suco para o Porto de Santos, do Guarujá. Ali, olha que interessante, esse produto vai para o exterior, em navios, e é consumido lá fora. Mas como é que funciona esse setor da laranja? Ele começa com mudas extremamente protegidas, é uma lei, você tem que ter viveiro telado para poder produzir muda, para evitar ataque de pragas e de doenças. Essas mudas produzidas vão para o campo, são plantadas, né? E tem os pomares, que estão basicamente no estado de São Paulo, Triângulo Mineiro. A citricultura ocupa hoje, olha que atividade relevante, pessoal, a citricultura ocupa 400 mil hectares, são 400 mil campos de futebol, né? O Brasil tem 851 milhões de hectares, quer dizer, a citricultura praticamente nem arranha a área do Brasil, que são 400 mil, é menos de 1 milhão, de um país que tem 851 milhões, e com esses 400 mil hectares, vocês sabem quanto de dinheiro que a laranja traz para o Brasil todos os anos? 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais do japonês, que nesse momento não, porque está dormindo, né? Do europeu que ainda está acordado, está tomando um suco, ou do chinês que está acordando, está tomando um suco, está pagando e esse produto vem e entra aqui no Brasil. Então, outra coisa muito interessante. Vocês sabem quanto de área preservada, ou seja, floresta, tem dentro das fazendas produtoras de laranja? 180 mil hectares. Então, para vocês guardarem esse número, tem 600 mil hectares nas fazendas de laranja, 400 mil ocupados com pés de laranja, praticamente 200 mil ocupados com florestas, né? Então, é uma atividade extremamente sustentável, porque de cada 2,5 hectares que ela usa, ela tem de floresta, isso dentro do estado de São Paulo. Você imagina o preço dessas áreas que são conservadas, né? Aí, então, a laranja vai para essas fábricas que vocês estão vendo aqui. Então, esse é o processo de industrialização dentro do agronegócio.
você então faz 2 tipos de suco, o suco que é o Natural One, que você vê lá, o pasteurizado, e o suco que é exportado, na sua maioria, que é naquele formato de lanjal, tanjal, talvez você vai lembrar isso, que tinha no freezer, né? Que vai naquele formato de óleo, você volta a colocar água e, com isso, você tira o volume exportado, você tira a água e volta a colocar água lá na Europa, no Japão, na Ásia. Então, vejam que bonito. Ele vai para essas fábricas, né? Daí das fábricas ele vem com o caminhão, vocês estão acompanhando aqui a flecha, esse terminal é no Guarujá, né? Desce a serra, passa na Piaçaguera, vem aqui, bombeia para esses tanques o suco, né? Então, imagina a logística desse setor, que impressionante. Você tem produto fluindo nos caminhões, produtos armazenados nas fábricas, produtos nos terminais, produtos nos navios, produtos lá nos terminais europeus e produtos dos caminhões que estão levando da Europa para os invasadores, né? Então, você tem aqui, deixa eu acompanhar o horário, você tem aqui o terminal marítimo e a citricultura exporta. Como o produto precisa de uma sanidade, de um controle de qualidade muito grande, são navios específicos que levam o suco de laranja, construído só para isso, ele não tem outra finalidade. Então, ele leva o suco para a Europa e volta vazio, volta com um pouco de água, né? Porque ele não pode voltar totalmente vazio. Então, ele leva 30 dias para ir e voltar para a Europa e 80 dias para ir para a China e voltar para o Brasil. Tem uma frota de ao redor de 15 navios, 13 a 15 navios das empresas produtoras aqui do Brasil, que ficam, nesse momento, eles estão indo e voltando, levando o suco lá para fora. Aí o navio entra no porto de Rotterdam, principalmente, que é um porto muito maior que o de Santos, né? Isso aqui é enorme, cheio de berços de atracação. E aí, por exemplo, esse é um dos terminais das empresas brasileiras lá em Rotterdam. Olha que bacana. Então, o navio chega, olha os caminhões que você vê na Anhanguera. Lá na Europa, eles já estão prontos também para pegar o suco e levar embora esse suco para as estruturas de envasamento. Então, viram que bacana? Aqui está descarregando o suco para os terminais, está carregando o suco nos navios, não tem contato com seres humanos, né? Eu tive a chance de visitar e conhecer esse processo, e aí ele vai para essas empresas que estão na França, na Polônia, na Áustria, e essas empresas recebem o suco, elas invasam o suco e colocam o suco no supermercado. Então, esse é um setor que o Brasil vai até o elo de envasamento. Ele não ocupa o elo de envasamento porque as empresas de suco de laranja, elas são uniproduto, elas não querem fazer concorrência com seus clientes, que são os envasadores, e praticamente as grandes marcas que distribuem o suco são a Coca-Cola e a Pepsi, né? Com as marcas Minute Maid, Natural One, Simply Orange, Tropicana, Natural One é do mercado brasileiro. Então, não compensa, né? Como é que você vai sugerir para a empresa brasileira que vire concorrente da Coca-Cola? Aí ela vai bater lá no supermercado e falar, compra o meu. Aí a Coca chega e fala assim, ó, se você comprar deles, eu não te dou acesso a outros produtos que eu tenho. Então, tem uma barreira à entrada. Então, a gente para ali. Mas até ali nós dominamos 80% do que tem no mercado mundial, né? E enfrentando competidores fortes, que é a Flórida, por exemplo, olha que bacana aqui, ó, produzido por fazendeiros, 100% da Flórida, né? A marca própria do Walmart aqui, que é mais barata, né? A marca do supermercado, quando você compara com a marca tradicional. E aí, com isso, então, eu posso responder as perguntas que eu fiz lá para vocês lá na frente. Quem criou o conceito de agribusiness, que no Brasil é traduzido por agronegócio? Foi esse senhor aqui, junto com outro. O nome dele é Ray Goldberg, o outro é o John Davis. Né? Vocês encontram o livro original deles também lá no site, Doutor Agro, e eles trouxeram esse conceito de agronegócios, que aí eu preciso desse desenhinho aqui para explicar para vocês, né? Qual que é, então, as diferenças, Marcos, para a gente entender? Ó, primeira coisa, eu perguntei, agricultura e agronegócio, qual que é a diferença? É fácil explicar. A agricultura é o produtor rural, certo? É o dentro da fazenda, então é o pecuarista, é o produtor de fruta, de cebola, de soja, de milho, de fumo, de algodão, de madeira, de borracha, né? Esse é o produtor rural.
Antes do produtor rural, ele precisa comprar muda, defensivo, fertilizante, semente, papapá. Então, isso a gente chama do antes da fazenda ou antes da porteira. E o produtor rural vende, como você viu, o produtor de laranja vende para uma agroindústria, que vende para uma indústria de alimentos, a Coca-Cola e a Pepsi, que vende para o supermercado, que vende para o McDonald's, né, para os restaurantes, que vende para nós, consumidores finais. Então, quando você considera a agricultura mais o que está antes da fazenda e tudo que está depois da fazenda, aí sim nós temos o agronegócio, ou agribusiness, né? Então, o agronegócio é maior do que a agricultura, porque a agricultura é o elo dentro da fazenda e o agronegócio é o antes, o dentro, o depois, e também as empresas que dão suporte para esse quadro todo funcionar. Banco, seguradora, certificadora, agência de propaganda, agência de publicidade, jornalista, todo mundo que está fazendo parte disso está no agronegócio também, mas não é agricultura. Então, vocês entenderam bem. E aí falta só explicar o outro. O que é cadeia agroindustrial ou sistema agroindustrial? É maior ou menor que o agronegócio? É menor. Uma cadeia agroindustrial, vocês nunca mais vão esquecer, é a que eu acabei de mostrar para vocês. Quando nós estamos falando de cadeia ou sistema, nós estamos falando do fluxo de um produto, certo? Então, o correto não é falar o agronegócio do café, o correto é falar a cadeia do café, a cadeia da carne bovina, a cadeia do papel e celulose, a cadeia do algodão, né? A cadeia do fumo. E a soma de todas as cadeias dá o agronegócio, certo? Então, o agronegócio é a somatória de todas as cadeias ou sistemas agroindustriais de produtos. Então, quando eu estiver falando de cadeia ou sistema, eu tenho que emendar com o produto. Não posso falar a cadeia do agro, não, é a cadeia do café. E o agronegócio de São Paulo, o agronegócio do Brasil. Então, vocês já estão craques aí nos três conceitos principais que nós temos que guardar, que é a agricultura, dentro da fazenda, o agronegócio, o antes da fazenda, a agricultura, o pós-fazenda, o prestador de serviço, todo mundo, e aí o agronegócio é composto de diversos sistemas ou cadeias, quando a gente fala de produtos específicos. Guardaram bem? O agronegócio sofre impacto do macroambiente, por exemplo, ambiente político regulatório. Agora o Brasil acabou de abrir, de estender a permissão para os Estados Unidos entrarem com etanol aqui no Brasil sem tarifa. Isso é uma medida político-regulatória, tá? O ambiente econômico, taxa de câmbio, ambiente natural, seca, doença, praga, ambiente sociocultural, consumidor que quer orgânico, que quer respeito ao ambiente, tecnológico, né? Geneticamente modificados, big data, internet, digitalização. Então, tudo isso é coisa que está acontecendo, que a gente chama de variáveis macroambientais ou variáveis incontroláveis. Nenhuma empresa tem controle sobre o que acontece nessa nuvem que fica jogando raio em cima das cadeias agroindustriais, em cima do agronegócio. Por exemplo, esse ano tinha uma pandemia. A pandemia foi um choque incontrolável que trouxe um monte de oportunidades, um monte de ameaças, muita gente quebrou, muita gente saiu ganhando. Então, você vê, a pandemia aumentou as vendas de ovos no Brasil, aumentou as vendas de arroz, aumentou vendas de feijão, detonou o mercado de flores. Está vendo como dentro do próprio agro você tem ganhadores e perdedores. Se você, por exemplo, olha que bacana isso, se você entender bem, autorizando a entrada de etanol americano no Brasil, você tem impacto, gente que perde e gente que ganha. Tá? Por exemplo, quem importa etanol e vende, ganha. O consumidor também ganha, porque vai controlar uma eventual subida de preço na entre-safra. A usina de cana perde. Mas aí o governo brasileiro está tentando negociar uma contrapartida para a gente ter acesso ao açúcar americano, porque eles bloqueiam a entrada de produtos do Brasil. Mas aí é o seguinte, entra etanol e vende açúcar, mas não é todo mundo que ganha. Por exemplo, quem produz etanol de milho no Brasil não vai ter chance de vender açúcar. O etanol americano, ele entra principalmente no Nordeste, atrapalhando o mercado do Nordeste. E se quem exportar açúcar for as usinas do Centro-Sul?
também você desequilibrou quem ganha e quem perde. Então, é muito complexa a questão de política pública aí no agronegócio. Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Vamos ver alguns números para a gente fechar e abrir para perguntas, né? Nós tivemos, por que eu falei para vocês do meu orgulho muito grande, né, de trabalhar no agro? Olha o que aconteceu no Brasil. Aqui em verde vocês têm a produtividade, em verde claro vocês têm a produção, né, de grãos, e as barrinhas é a área usada pela agricultura no Brasil. Vejam vocês como a gente teve um incremento pequeno de área e um incremento enorme de produção por conta dos ganhos de produtividade. Então, isso a gente viu, passamos por uma revolução nos últimos 20, 30 anos, graças à Embrapa, graças ao sistema de pesquisa estadual e outros que contribuíram com variedades, com domesticação de solos, pesquisas do Dr. Alisson Paulinelli, né, que é um craque que o Brasil tem, Dr. Roberto Rodrigues, um monte de gente que contribuiu nesse período, né, para que você pudesse produzir mais usando menos, que é o que todo mundo quer, né, uma área muito importante. Aí, para provar para vocês a minha alegria com a agricultura brasileira, olha só, pessoal, quanto que a gente vendia de soja para o mundo em 99? 3,7 bilhões. Olha o ano passado, 32 bilhões. Esse ano é capaz de encostar em 36, 37 bilhões de dólares. Para passar para reais, você multiplica por 5,3. Olha só nas carnes o que aconteceu com o Brasil. Exportava 2 bi, foi para 16 bi. Produtos florestais, né? Entre eles a madeira, papel e celulose, de 3 bi para 13 bi. Cereais, aqui está o milho, de 65 para 8. Né? Cana também de 2. O ano passado foi ruim, porque, lembra, a gente tomou uma decisão de fazer mais etanol e menos açúcar, saímos do mercado mundial de açúcar e aumentamos as vendas de etanol no mercado interno. Então, já está acontecendo isso já há uns 2 ou 3 anos, o volume exportado diminuiu, mas esse ano vai arrebentar, porque nós estamos fazendo açúcar, nem fica pronto, o chinês pega, o africano pega, está indo embora do Brasil, uma coisa impressionante. E aqui você vê para quem que a gente vende, ó, China, de 320 milhões, pulou para 32, 33 bilhões, esse ano capaz de chegar em 40 bilhões de dólares, o que o chinês compra do Brasil. Muito importante olhar também os outros mercados, ó, Emirados Árabes, Tailândia, Egito, Arábia Saudita, Vietnã, que não compravam nada e passaram a comprar do Brasil 1,5 bi, 2 bilhões de dólares. Essa é uma história tão bacana, pessoal. Enquanto vocês vão olhando esse quadro, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Aqui que Bangladesh, já ouviram falar de Bangladesh? Vocês, jornalistas que estão me ouvindo, você acha que Bangladesh é importante para nós? Bangladesh deve ser uma miséria, lá uma pobreza, né? Pois bem, Bangladesh, em 2020, aumentou as importações de produtos do agronegócio, de alimentos brasileiros, em 1 bilhão e 500 milhões de reais. Não é que importou 1 bilhão e 500, importou a mais em relação ao ano passado. Então, me encanta ver como que o mundo emergente cada vez mais está comprando do Brasil, e nós, por que para falar desse setor você tem que ter muito respeito para falar da agricultura, do agronegócio, porque olha só, essa aqui é a porcentagem de produção do mundo que vem do Brasil, né? Então, aqui vocês têm milho, 10% do mundo, algodão, 10% do mundo, soja já está em 40%, né? 40% do mundo, óleo de soja 15%, laranja 36%, suco de laranja 65% do que o mundo produz é do Brasil, café 30% e assim por diante. O quadro de baixo é diferente. Então, o quadro de cima é em relação à produção total, quanto que o Brasil produz. O quadro de baixo a gente ganha importância porque é em relação ao comércio total, quanto que vem do Brasil. Entenderam a diferença? Então, é o share, a participação nas exportações. Aí vai embora, né? Ó, praticamente, olha só, gente, guardem esses números. 1/4 do milho
vendido no mundo é do Brasil, né? 15% do algodão e morro acima é do Brasil. Metade da soja. Soja é bomba atômica, é proteína pura, é alimento que o gado precisa, que o ser humano precisa, que os animais precisam para via ração, é proteína. 50% do comércio mundial de soja o Brasil domina. Como eu falei para vocês, quase 80% do mercado de suco. 1/3 do café. Agora o açúcar vai bater em 50%. Né? Um quinto da carne bovina, indo para 1/4 da carne bovina mundial, vem do Brasil. 1/3 do frango transacionado no mundo vem do Brasil. 10% do porco vem do Brasil. Então vejam que interessante, o Brasil, queira ou não, conquistou a posição de fornecedor mundial de alimentos. E cada vez mais sustentável. É isso que a gente tem que mostrar da agricultura brasileira. Então vejam vocês que orgulho, que bonito você ver essa imagem, que é do dia 3 de julho, são os navios carregando os grãos no mundo. Tá? Olha só o fluxo, que bacana. É saindo aqui da gente, indo embora para a Ásia, e na Ásia ele não vai só para a China, veja que ele vai para a Tailândia, Indonésia, para em Singapura, indo para a Europa, indo para o Oriente Médio. Olha que bacana. Que outro produto a sociedade brasileira conseguiu fazer e colocar no mundo do jeito que ela conseguiu com os alimentos? Computador, carro, turismo, não conseguimos. Né? Não conseguimos. Então, é esse o produto da sociedade brasileira, é esse o produto pelo qual nós somos respeitados e é esse o produto que nos dá cada vez mais soberania e cada vez mais aumenta a importância da sociedade brasileira. Porque Bangladesh pode ficar sem bomba atômica, mas não pode ficar sem produto do agro brasileiro. Porque a bomba atômica, a turma lá não vai nem dar bola. Se ficar sem produto do agro brasileiro, cai o governo. Porque aumenta a fome, gera guerra, gera destruição. Então vejam vocês a importância que a sociedade brasileira conquista pelo fato de liderar cada vez mais o comércio mundial de alimentos, que é aquilo que você precisa de 2 em 2, de 3 em 3 horas. E o Brasil também, com a sua eficiência, ajudou a reduzir a fome no mundo, porque o ganho da agricultura brasileira, como são commodities, é transferido para preço. E você olha o preço das commodities, nos últimos 30, 40 anos, ele é declinante, ou seja, a eficiência do fazendeiro é transferida para a mesa do comprador de comida. Aí, um dos mitos, né? O agronegócio é excludente, o agronegócio é só gente grande, o agronegócio não tem pequeno agricultor. Quem fala isso não teve acesso ao conceito, não teve acesso ao conhecimento. Porque no agronegócio estão todos. Todo mundo que está integrado está no agronegócio. Não há a palavra dimensão. Então, você tem no agronegócio, desde empresas como a JBS, que realmente é a maior do mundo, e os principais acionistas é uma família do Brasil, mas você também tem a Cochupé. Vocês já ouviram falar? A Cochupé também é a maior do mundo. Quem que é o dono da Cochupé? 14 mil pequenas famílias. 14 mil pequenas famílias cuja sede é em Guaxupé, são donos da Cochupé. Ou seja, o pequenininho montou o maior do mundo. Você tem a Cutrale, que com muito orgulho é uma empresa brasileira, que domina praticamente 1/3 do suco de laranja do mundo, a Citrosuco, o outro terço, a Dreyfus e aí há outras empresas, mas você também tem a Coagrisol, que é uma cooperativa de Itápolis pequena, com pequenos produtores, produtos orgânicos, certificados, com selo de comércio justo, colocando lá na Europa. Então, convivem diversos modelos, todos eles dentro do agronegócio. Você tem a usina São Martinho, né, que é motivo de orgulho. Nós fomos, em janeiro, foi minha última viagem, apresentar São Martinho no Congresso dos Executivos Americanos de Agronegócio. Queriam saber como é que a São Martinho aumentou o lucro líquido de 11% para 18% em 9 anos. Gestão, cana por metro quadrado, digitalização, controle na unha de custo. E fomos também apresentar em outubro, lá em Purdue, o caso da Granja Mantiqueira, que você provavelmente já consumiu os ovos, né? A maior empresa do Brasil, 10ª maior do mundo, empresa fundada pelo Leandro Pinto. Vale a pena vocês depois assistirem uma
palestra dele no YouTube, Leandro Pinto, na Endeavor, muito divertido, um cara quebrado, que montou hoje a 10ª empresa do mundo, e foi lá com a gente contar o caso da Mantiqueira numa das 5 principais universidades do mundo, que é a Universidade de Purdue. Por que a Mantiqueira conseguiu crescer, como é que ela tem essa filosofia de gestão, e como é que foi a própria Mantiqueira que lançou o ovo que não vem da galinha. Vai falar, mas faz sentido a empresa líder de ovo no Brasil lançar o ovo que não vem da galinha, atentar contra o seu próprio negócio? Lógico que faz. Do mesmo jeito que você está vendo quem está lançando a carne, que não é carne, né? A imitação de carne feita de plantas, são os próprios frigoríficos. Então, essa é toda a conjuntura que está no agro, que eu convido vocês a conhecerem mais, lendo aquele artiguinho de 7 páginas da agenda estratégica aí do agro. Então, gente, eu queria perguntar para vocês, que setor que vocês, jornalistas, vão achar na imprensa mundial elogios sequenciais como a agricultura brasileira? Olha aqui, ó, fazendeiro, Wall Street Journal, hein? Fazendeiros, se Deus quiser, vocês vão trabalhar lá, alguns de vocês. Fazendeiros americanos que alimentavam o mundo foram passados por novas potências. Agricultura, o brilho do Brasil. Setor agrícola, o motor da agricultura brasileira. Esse aqui até eu tive a oportunidade de ser entrevistado, né? Então, você tem hoje uma questão muito grande. E o futuro, para a gente concluir, né? O futuro, e aí falamos 2 minutos da área ambiental, 5 minutos, se podemos debater. Vocês acham que esse quadro é bom ou não para o Brasil? Dá uma olhadinha nele. Do lado esquerdo, vocês têm as importações mundiais de soja até 2029. Do lado direito, você tem as exportações mundiais de soja até 2029. Veja que legal, meus nobres jornalistas. Quem é que vai tomar boa parte do mercado mundial? Quem é o azul claro? É o Brasil. E aí, quando você visitava os americanos aqui em 2005, e eu já estava lá há muito tempo, você via eles, né? Não, nós somos líder mundial, porque não sei o quê, papapá, o Brasil, eles são os amarelos, né? O Brasil é pequenininho. Aí, olha agora, abrimos uma boca de jacaré quase que 2-1 em cima dos americanos, né? Vejam vocês que esse é o quadro da soja, o quadro do milho é parecido, e o que nós temos aqui é muita oportunidade pela frente no agronegócio para geração de empregos, de desenvolvimento, com o crescimento da produção brasileira. A projeção é que a gente pula de 250, que já está errado, é 258 milhões de toneladas de grãos, para 320 até 350 milhões. Movimentando esse grão todo no Brasil, vocês acham que empresas vão ter interesse em concessão de trem? Vão ter interesse em porto no Brasil? Vão ter interesse em melhorar hidrovias? Lógico, isso aí já está acontecendo, né? E a área pula dos atuais 66 milhões de hectares para algo entre 76 a 90 milhões de hectares. Aí vocês falam assim, pô, Marcos, a gente está preocupado com isso, né? Esse aumento de área que você está falando vai devastar muito? Não, não vai. Porque com 90 milhões de hectares sendo usados para grãos, isso representa 10% da área do Brasil. Só 10%. 90% da área do Brasil não será usado pelas lavouras. Lógico, você tem um pouco mais que vai ser usado pela pecuária, mas o Brasil não precisa usar tudo isso. Então, o futuro nosso é ser fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Marcos, não entendi. O que é agroproduto? Olha, a camisa que você está usando, né? O sapato, você está descalço agora, tal como eu. Mas se você tivesse de tênis ou de sapato, você está usando couro, borracha, tá? A mesa que você está sentando o seu computador agora, ela é de madeira, ela é agroproduto. E a bioenergia, o etanol, a eletricidade, o biodiesel, tudo isso. Então, eu convido vocês, não dá tempo aqui para explicar esse modelo, mas lá no canal do YouTube vocês têm, qual é a proposta e quais são as estratégias para o Brasil assumir cada vez mais o papel de fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. É pela liderança em custo, educação, genética, digitalização, infraestrutura, transporte, armazenagem, diferenciação,
marketing, contar a história do produtor, e aí vocês têm um trabalho sensacional, né? Porque vocês vão fazer a busca, a mineração dessas informações. Boas práticas, sustentabilidade, né? Inclusão, tudo isso, e ação coletiva. Associações, cooperativas, né? Alianças estratégicas. Você pegar esse quadro todo aí, é o quadro da estratégia para o Brasil cada vez mais assumir a posição de fornecedor mundial de alimentos. Isso tudo tem que ser feito com sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Tem outro filminho de 10 minutos lá no site para vocês assistirem, onde eu explico com muita calma esse triângulo. Mas eu queria dizer para vocês que sustentabilidade não é só floresta, não é só meio ambiente. Sustentabilidade é um tripé, onde entra pessoa, sim. Na Amazônia tem 25 milhões de pessoas. Sustentabilidade também é cuidar delas. Planeta, árvore, meio ambiente e lucro, economia, sustentabilidade econômica. Então, quando você fala de sustentabilidade, você tem que entender que é o planeta, as pessoas e a atividade econômica, porque não sustenta esses daí sem a integração, a interligação entre eles. E aí a gente conclui dizendo o seguinte: o nosso desafio principal hoje no Brasil é trabalhar a questão da sustentabilidade e é reverter um dano à nossa imagem que vem sendo causado principalmente na área ambiental. Na área ambiental, nós temos aí, talvez hoje, o problema número 1, que o Brasil precisa atacar, e essa agenda é comum, todo mundo aqui concorda, que é o desmatamento ilegal, não o desmatamento legal, né? Porque você tem um código florestal que autoriza a você suprimir áreas para produzir, mas o desmatamento ilegal precisa vir a zero, precisa ser combatido, tá? E por que ele precisa ser combatido? Primeiro, para a gente preservar a nossa imagem, que vem sendo estragada hoje, porque esse assunto reverbera vezes 10, para a gente aproveitar um mercado que eu recomendo vocês estudarem muito também, que são os títulos verdes. Mercado verde tem bilhões de dólares no mundo para entrarem na área de sustentabilidade. Por exemplo, a Apple declarou que a partir de 2025 ela quer ser carbono neutro, carbono zero. Não tem como a Apple ser carbono zero. Os equipamentos que ela faz com as fábricas, não tem como. Ela vai precisar comprar sequestro de carbono de quem está sequestrando, para ela se neutralizar. E aí entra o Brasil. Entra o cara que tem lá 50% da fazenda dele ainda preservada com mata, ele pode levar isso para 20%, mas ele vende a preservação dos 30% através de pagamento de serviços ambientais. Certo? E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque além, pessoal, e eu estou concluindo agora, além do objetivo número 1, que é reduzir ou eliminar o desmatamento ilegal, nós temos um outro objetivo, que é reduzir ou eliminar o dano à imagem do Brasil, hoje causada por brasileiros e por gente fora do Brasil. Do mesmo jeito que nós temos que combater o desmatamento, nós temos que combater quem detona a nossa imagem, como essa infeliz atividade feita por um site apócrifo chamado Defund Bolsonaro, que misturou política com meio ambiente. Você quer estragar o debate do meio ambiente, é colocar política no meio. Não pode. Meio ambiente é objetivo de todo mundo. Preservação é objetivo de todo mundo. Não importa se a pessoa tem uma visão mais socialista, mais capitalista, enfim, é objetivo de todos, preservar o planeta. Se você põe política no meio, já não anda. Então, isso aqui é desrespeitoso, né? Você pegar uma senhora e colocar uma imagem como essa, né? Então, aqui você tem brasileiros por trás dessa iniciativa que merecem a nossa crítica, porque estão colocando em risco o emprego no Brasil. Quando alguém, de forma muito ingênua, sugere que lá fora façam um boicote a produtos do Brasil, por causa de 1 ou 2% das pessoas aqui do Brasil que estão fazendo atitudes ilegais, você coloca em risco o emprego da pessoa que trabalha lá em Chapecó, na Aurora, que patrocina o Chapecoense, que não tem nada a ver com a Amazônia, você coloca em risco o emprego dessas pessoas, por gestos irresponsáveis. Então, se eu poderia deixar uma mensagem para vocês aqui, cuidado
para não entrarem em causas irresponsáveis, como a gente vê hoje muita coisa acontecer. Eu tenho uma palestra sobre isso, porque tudo que sai eu guardo. O nego fez bobagem, eu guardo. Executivo brasileiro que falou coisa errada, tudo eu tenho guardadinho na área de comunicação. Então, eu queria dar esse recado para vocês e terminar dizendo que vocês têm que ter muito orgulho do Brasil na questão ambiental. Porque a questão ambiental, como vocês viram, não é apenas a questão da floresta, e vocês têm que ter orgulho porque o Brasil é o país que tem 47% de energia renovável na matriz energética. Sabe quanto é na Europa? 10%. 10% da energia que os europeus usam vem de fontes renováveis, os outros 90% fontes poluentes, certo? E fica apontando o dedo aqui para o Brasil. Porcentagem de uso de biocombustível na matriz de combustíveis. O Brasil tem a mais alta do mundo, graças ao etanol de cana e de milho e graças ao biodiesel, certo? Nós não vamos ver em vida os nossos críticos internacionais chegarem perto do nível que o Brasil tem hoje. Outro indicador que não gostam de discutir muito, emissões por pessoa no planeta. Se olha o número do Brasil, é quase traço. O Brasil está lá embaixo, em emissões por habitante por ano. Mas esse número não se quer discutir. Aí outra, vem aqui para esse dedinho da mão, porcentagem de cobertura do território preservado. O Brasil tem 66% do seu território preservado e todo esse crescimento que a agricultura vai ter não precisa avançar em cima dessa área. Vai ver quanto de território preservado tem nos outros países que concorrem com o Brasil na venda de alimentos, né? Código florestal, eles têm? Código florestal? Também não tem. E aí o quinto e último dedinho são as inovações e as tecnologias. Coisas lindas para vocês estudarem, pessoal. Integração lavoura, pecuária, floresta. Integração cana, etanol de milho, proteína animal, que teve até uma live ontem sobre esse assunto, um evento muito bacana. Agricultura regenerativa. Veja o exemplo da Rizoma, que acabou de pegar um monte de dinheiro no exterior, porque ela trabalha com regeneração de solos, agricultura orgânica, tudo isso é agronegócio. Conversão de áreas, economia circular, bioinsumos. Vocês vão ter acesso a essa apresentação. Gostaria muito que vocês começassem, a partir de agora, estudar isso, porque jornalista que vai cobrir título verde, que vai cobrir área ambiental, consciência, sem escândalo, criar fatos, criar fake, vai ter um espaço brutal no mundo mais adiante. Mônica, eu vou parar por aqui, tá? Dentro aí de 50 minutos, eu acabei tocando 20 a mais, me empolguei, mas a gente tem aí o tempo que for necessário para responder perguntas dos nossos queridos jovens, certo? Então, é isso, pessoal. O agro brasileiro, grande chance de crescimento, inserção de gente, geração de emprego, geração de desenvolvimento sustentável e um campo fértil para vocês estudarem, fazerem matérias maravilhosas para cobrir todo esse avanço que nós vamos ter nos próximos 15, 20, 30 anos. Doutora Mônica, devolvo a palavra. Marcos, um show, eu não esperava nada diferente, é o seu show costumeiro, parabéns. Muito, muito bacana a sua palestra e as pessoas gostaram bastante pelos comentários que estão fazendo aqui, tem bastante pergunta. Eu antes quero agradecer aqui a presença dos nossos associados também, tá? O Marcos Landel, também grande pesquisador, Marquinho, também queremos te ver aqui contribuindo com essa meninada no curso de jornalismo, viu? O Zé Coelho, também nosso grande parceiro de longa data, hoje Marquestrate, da turma também do Marcos. Trouxe tua galera, né, Marcos? Não precisava, viu, querido? Não precisa trazer claquete próprio, porque a gente aqui é tudo fã teu, mas o Coelhão é muito bem-vindo sempre. Também agradecer muito aí ao pessoal que nos acompanha. O Salib está com a câmera fechada, o Rubinho da Jumil, nossos sócios que estão aqui nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho algumas perguntas aqui, e eu vou começar, portanto, vou abrir o microfone e pedir só para que vocês sejam muito concisos, mas é bacana que vocês exercitem isso ao invés de eu ler, tá bom? O que está mais perto de mim aqui é o Igor de Moraes Guedes. Igor, abre seu microfone e faz sua pergunta direto aí para o professor Marcos. Vamos lá. Bem rapidinho, por favor. Cadê o Igor?
Tá aí o Igor? Tem o Igor aqui, mas é o nosso Igor Savenhago, o grande homem da mídia, né? Mas não Esse é é o um Igor. grande homem também, né? Fala, Sabe fala. tudo também. Esse é fera. O Igor apareceu, senão eu faço a pergunta dele aqui, ou da Beatriz. Beatriz Moreno, vamos para você. Vai, vamos ver se as meninas estão mais espertas que os meninos, hein? Vai começar a guerra dos sexos aqui também. Beatriz, você está por aí? Abre seu microfone, por favor. Sim, abri aqui. Eu quero cumprimentar o Rossato também, que nos acompanha desde o Canadá, viu? O presidente da Coplana está no Canadá, mas está com a gente aqui também. Obrigada, Ross. Vamos lá, Bea, palavra tua. A minha pergunta é referente à dependência da China em relação ao Brasil, considerando que eles têm território suficiente para ter uma produção nacional própria, né? E como surgiu essa dependência, enfim, da China e asiática no geral? Legal, Beatriz. A pergunta é muito pertinente porque é lá que estão os principais mercados para nós, não apenas nesse ano, mas nos próximos anos, né? E, na verdade, o que acontece? Lá tem muita gente, não tem área suficiente, principalmente para as atividades de proteína, e porque o território chinês, uma parte dele é inútil para a agricultura, né? Eles estão concentrados na parte leste, e na parte leste também estão as áreas de urbanização. Então, se você viaja lá, você vê que condomínios de casas, de prédios vão sendo feitos em áreas agrícolas. Então, não tem como a China produzir as coisas que ela precisa. Na soja, a dependência dela é brutal, vai chegar a 110 milhões de toneladas por ano, daqui a alguns anos. E também eles resolveram comer carne bovina, gostaram, não tem como fazer gado lá, é atividade que gera um conteúdo de esterco, e eles lembram que eles têm solos complexos, água bastante contaminada, vive muita gente numa área que não é suficiente. E também vale essa explicação para a Indonésia, para outros lugares que são muito populosos e são conjuntos de ilhas com poucas áreas disponíveis. Então, esses países vão se tornar cada vez mais importantes compradores do Brasil. A China, você está vendo na soja e na carne bovina, a Indonésia no açúcar. A Indonésia é o maior importador mundial de açúcar e há 10 anos atrás não falávamos da Indonésia. Então, a Ásia é morro abaixo nas necessidades de comprar produtos e o Brasil é o principal fornecedor. Tem um gráfico muito legal da OCDE que mostra isso, né? O Brasil morro acima e eles morro abaixo. Então, praticamente, a troca mundial de comida daqui 10 anos sai das Américas e vai em direção à Ásia e África, por incrível que possa parecer. Karina Gonçalves, está aí? O Igor voltou, Mônica, ele não estava achando a pergunta dele. Ah, então vamos lá. O Igor primeiro, está aí, Igor? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. A minha pergunta é, como Bangladesh, sendo um país pobre pela população e tudo, ele importa tanto do Brasil, mesmo as pessoas tendo baixa renda e não tendo tantos recursos? Interessante a tua pergunta, Igor, porque também tem muita gente lá, entendeu? E aí você tem uma parte que tem renda, e você também tem programas governamentais de redução de fome, de distribuição de cestas. Então, o governo também entra comprando, né, em muitos desses países, e o Brasil é um beneficiário. E os produtos agrícolas não são caros. Então, qualquer recurso que o país tenha, que seja petróleo, qualquer coisa que ele consegue vender, ele junta recursos para poder comprar produtos, grãos e outros, né? Então, isso se observa muito em países africanos também. A África sendo grande importadora de comida, mais uma vez, porque você tem a presença do Estado em parte dessas compras aí para resolver problemas de nutrição da sua população. Programas como a gente tem aqui, lembra do distribuição de recursos para as pessoas, como Bolsa Família e outros, parte desses recursos vai principalmente para a compra de alimentos. E como eles não produzem uma parte importante, isso acaba ampliando as importações. A Lala Silva parece que tem também uma pergunta. Cumprimentar a Letícia ali. Letícia, obrigada, representando o NFA. Prazer te ver aqui. Um abraço para as meninas guerreiras pecuaristas lá. Obrigada. Ana Silva, obrigada também pela sua presença, Ana. Bom te ver aí. Vamos lá, Lala, a palavra é tua.
Obrigada. Professor, já que nós temos esse cenário de ampliação, de próspero, né, para a nossa agricultura, existe algum estudo de ampliação desses, ampliar na própria Amazônia, já que ninguém dá muita importância no que a gente fala de sustentabilidade, e sim ver a lucratividade nesse ambiente? Será que a gente não consegue melhorar um estudo, ampliar mais, não? Olá, ela cortou a hora que você falou da ampliação e Amazônia. Não sei como é que você relacionou um com o outro. Porque assim, como ele tem, como a gente olha muito essa parte de um ambiente produtivo, né? Parece que ele tem mais peso, queira ou não. Nós não poderíamos também dar uma olhadinha de ampliar nessa parte de lucratividade dentro desse território da Amazônia também? Teria como a gente olhar isso, né, com esse olhar? Eu acho que sim, eu acho que essa é a leitura que eu percebo no Ministério e no governo, que a Amazônia, lá tem 25 milhões de pessoas, tem 500 cidades, tem 2 cidades de São Paulo lá na Amazônia, né? E se você pergunta mundialmente o que é a Amazônia, o pessoal só vê árvore. Então, o grande desafio na Amazônia é você ter geração de riqueza com preservação ambiental. Isso não significa desmatamento zero. Por que a gente que mora na Amazônia não pode ter acesso a etanol? Tem que pagar R$ 4, R$ 5 por litro. Então, você tem que pôr lá uma usina, tem que pôr lá um etanol de milho para poder suprir essas pessoas com combustível. Cabe tranquilamente. Você tem que se fazer acabar com esse desmatamento ilegal, mas a Amazônia ser considerada como uma região produtiva altamente sustentável. E esse equilíbrio, na minha leitura, tem como ser conseguido, com muito planejamento, muito controle, regularização fundiária. Você tem uma agenda ampla aí que a Amazônia tem que ser um ente produtivo de minérios e de outros produtos, né? Até porque o estudo passou aí, ele tende totalmente a gente poder ter que ampliar as áreas, né, para a gente atender mais países, não é? Então, mas essas áreas, na Amazônia, veja, a minha leitura, tá? A minha leitura é que na Amazônia não é um local para você, de repente, fazer uma ampliação para abastecer o mundo. Eu acho que na Amazônia deveria estar um pouco mais restrito a permitir que os amazonenses tenham acesso a produtos de qualidade, com preço bom, em todas as áreas. Eu vejo que a expansão, esses 20 milhões de hectares a mais que o Brasil precisa nos próximos 10 anos, 12, 15 anos, para expandir, para abastecer a demanda mundial, porque não adianta você fazer mais 50, 100 milhões de hectares, porque não tem demanda. Você tem que ir ajustando o aumento da oferta com o aumento da demanda, e a demanda vai pedir para nós algo ao redor de, na minha leitura, 20 a 25 milhões de hectares nos próximos 20 anos. Essa área, eu creio, Lala, que pode tranquilamente ser liberada pela pecuária, com pastagens degradadas, né? A pecuária tem hoje 150, 160 milhões de hectares, você pede 20 para a pecuária, e aonde eles ficarem, você faz a revolução que eles já fizeram nos últimos 5 anos, com intensificação, adubação de pastagem, correção de solo, maior entrega de bois por hectare. Então, veja, não acredito que na Amazônia é onde está a área para essa expansão, para abastecer o mercado mundial, mas sim, na Amazônia tem que ter uma usina de cana, tem que ter lá em Roraima, em outros locais, etanol de milho, porque essa população tem que ser abastecida do mesmo jeito que nós aqui. Você não pode decretar que o amazonense vai pagar R$ 6 o litro de combustível, sim, por quê? Ele tem que ter direito ao que nós temos também, né? Tá ótimo. Obrigada, professor. Marcos, agradecer a presença de vários professores também das universidades parceiras que estão conosco aqui e passar a palavra para a pergunta do Luiz Augusto Pereira. Pode se preparar depois o Zé Carlos de Souza, que também vai fazer a pergunta na sequência, tá? Tem uma da Laís, que ela está reclamando que a gente não respondeu aqui, viu? Então vamos chegar lá, Você tem que empoderar as mulheres, Mônica. Vamos fazer o seguinte, 2 perguntas para mulher, 1 para homem. Eu, por favor, peço isso aí. As mulheres já não estão precisando disso não, Marcão, já... Agora nós vamos dominar demais, se for assim. Não, para mim já está dominado, você não precisa falar para mim, tá, Mônica? Isso aí já... É verdade, é verdade. É uma evidência. Até a cachorra é menina aí, né, Marcos? 3, as 3.
Vamos lá. Salib, um grande prazer, Salib, da UDOP. Obrigada, querido. Passaporte carimbado, viu? Posso perguntar, Mônica? Vai lá, Zé Carlos. Boa noite, né, a todos. Parabéns, professor Marcos, José Carlos, do Instituto Federal Goiano, Campus Iporá. Gostaria que o senhor falasse um pouco em relação à geração de riqueza que o setor sucroenergético proporciona a algumas regiões, pegando como exemplo a cidade de Quirinópolis, aqui em Goiás, que nós temos um case muito bacana de 2 usinas que desenvolveram muito aquela região. Legal. Mônica, temos mais 1 hora ou não para falar de cana? Vou ter que a gente não pode adiantar muito, né? Nós vamos fechar no máximo em mais uns 15 minutos, tá ok, gente? Pedir a benção para o Coelho, para o Salib, para o Marcos Lander, para o Rossato aqui. Se abrir um debate de cana, nós vamos até meia-noite aqui. Eu agradeço muito a tua pergunta, Zé Carlos. Eu sou um grande admirador da cana porque eu falo fora do Brasil de biocombustível praticamente desde que eu me formei, e falar do etanol de cana lá fora é muito fácil, né? O etanol de cana está para os combustíveis renováveis, como a Ayrton Senna para o automobilismo. É muito tranquilo falar dele, e aí você explora um dos pontos que é pouco explorado quando a gente fala do etanol, que é a capacidade dele de promoção do desenvolvimento regional. Normalmente a gente fala de exportação, de como que é feito, né, da questão de sequestro de carbono, da comparação dele com a gasolina e tal, e aí você traz um exemplo que eu tive condições de estudar bastante, que é incrível quando você plota uma usina numa região, como ela consegue conviver com as outras culturas e como ela agrega valor no desenvolvimento das pessoas, né? Eu vou só dar um número aí, que eu estudei. Quirinópolis recebeu 2 usinas em 2005. Antes das 2 usinas, em Quirinópolis, sabe quantas empresas tinha? 800 empresas. Depois das 2 usinas, a cidade de Quirinópolis tinha 3.300 empresas. Então, vejam só, academia, hotel, escritório de advocacia, sorveteria, tudo que surgiu a partir da geração de renda que você levou pela agroindustrialização. Então, assim, as pessoas que criticam, falta a elas conhecerem um pouco dos números e um pouco dos exemplos, porque eu estou te dando só um. Eu fiz o mesmo estudo em Uberaba, nós olhamos a situação de Carapó, Mato Grosso do Sul. Quer dizer, a agroindustrialização, a verticalização, pega Chapecó, Petrolina. Se você visita as agrocidades do Brasil, você fica 2 anos sem ir, quando o avião está chegando, você fala, mas acho que é outra, né? Impressionante. Rio Verde, aqui em Goiás. Rio Verde hoje, não precisa nem falar, né? Compara com 20 anos de hoje, não tem comparação. Então, é o nosso caminho, é a agroindustrialização, aquela agenda que sempre aparece a pergunta, tentar cada vez mais verticalizar as atividades, levar a indústria, processar, integrar economia circular e conseguir gerar os postos de trabalho naquela região. Porque uma hora que você gerou emprego, você pega lá Rio Verde, que você citou, pega a usina, né? A usina chegou em Quirinópolis ou a BRF se instalou em Rio Verde. Quantos empregados ela tem? Aí mede a massa salarial que ela paga mensalmente para esses empregados, que é um indicador que eu sempre vou medir. Onde que é gasto essa massa salarial? Só para o pessoal de Rio Verde entender. É no shopping, é nas lojas, é no posto de combustível, é no tijolo, entendeu? Então, o salário que a BRF paga, a boa parte dele é na movimentação do comércio e da atividade industrial de Rio Verde. Então, se você tirar a BRF de lá, Rio Verde afunda. Como afundou, e aí o Salib sabe, o Coelho sabe, né? O Marcos Lander, você pega a economia de pequenas cidades do estado de São Paulo, onde tinha usina que fechou. Veja o que aconteceu com essas cidades, né? Ela fechou a usina, sumiu 200 empregos, ali o aluguel cai, a coisa toda desaba, porque você fechou aquela luz que iluminava a geração de empregos, né? Marcos, rapidíssimo, eu prometi mais 15 minutinhos só. Vamos lá, Karina, não esqueci de você, não. Depois a Laís, tá bom? 2 mulheres, como ele sugeriu. Vamos lá. Cadê ela?
Mônica, acho que eles estão pondo uma pergunta igual meus alunos, só para garantir presença, eles desaparecem, viu? É? É. E a Laís, está aí? Essa é a estratégia digital deles. Eu acho que não era para a gente, né? Laís, você está por aí? Eu estou, posso fazer a pergunta? Vai lá, vai lá. Tá. Marcos, eu queria saber se você acha que a agricultura de precisão e o agro 4.0 vão engolir o pequeno produtor, já que normalmente eles são mais difíceis de se adaptar às novas tecnologias, etc. Ô, Laís, essa tua pergunta ela é extremamente relevante e ela é uma grande ameaça ao pequeno produtor que tiver mentalidade pequena, tá? Porque se ele tiver mentalidade grande, ele vai se associar em modelos tal como o que o Rossato que está aqui preside, associações cooperativas, né? E eu te falo, a área que mais cresce da Copercitrus, que é uma das cooperativas do estado de São Paulo, se chama Campo Digital. E essa área da Copercitrus é uma área que leva para o pequeno produtor todo o pacote digital e tecnológico. Eu tenho os estudos. Então, produtor de café que tem 8 hectares, que tem 5 hectares, extremamente pequeno, ele tem todo o pacote digital oferecido pela cooperativa dele. Então, eu acho isso a melhor coisa, porque é Uber, né? Você não precisa comprar drone, depois você vai aprender a pilotar esse drone, e o drone vai ficar obsoleto. Você pega e contrata o serviço com uma eficiência brutal, o ente cooperativista, ou a própria revenda, ou próprias empresas que estão surgindo em locais onde você não tem cooperativa orientada para isso, ou revenda, ela vai lá e faz o pacote da agricultura 4.0, ou do que eu chamo de agricultura de metro quadrado, ela faz isso para você. O que você precisa é ter mentalidade grande, né? Que eu conheço grandes produtores com pequenas mentalidades e pequenos produtores com grandes mentalidades. A lucratividade não está associada a tamanho na agricultura, está associada à mentalidade, está associado a conhecimento técnico, está associado a controle de custo, está associado à estratégia financeira. Isso independe, porque eu vi grandes quebrarem e pequenos prosperarem. Álvaro Momenso Júnior. Marcos, o Brasil ele é deficitário em ferrovias, né? Você acredita que a construção de novas ferrovias poderiam possibilitar um escoamento mais efetivo dos produtos para as grandes cidades e para os portos do país? Obrigado, Álvaro. A pergunta ela é oportuníssima, que o Brasil é extremamente deficitário. O Brasil ficou décadas com investimento em infraestrutura e logística abaixo do necessário proporcionalmente ao PIB, proporcionalmente aos nossos concorrentes. Mas a boa notícia é que nessa área nós estamos sendo muito bem gerenciados. Se você pegar uma matéria feita recentemente no estado de São Paulo, que deve estar aberta, ela te mostra os projetos em andamento e grande parte das obras acontecem, já estão autorizadas no primeiro trimestre de 2021. Então, isso permite dizer que o Brasil, que hoje tem 15% da sua carga sendo transportada por ferrovia, vai chegar em 2025 com 31% da sua carga. Então, veja que interessante, Álvaro, nós estamos correndo atrás, nós largamos dos boxes, mas estamos indo em alta velocidade na questão de infraestrutura. Se Deus quiser, daqui 5 anos, a gente tira isso do assunto da agenda, porque ele deixou de ser um ponto fraquíssimo do Brasil para, pelo menos, ser um ponto neutro do nosso agronegócio, para que em 10 anos ser uma fortaleza da nossa agricultura. Nós estamos envolvidos com o desenvolvimento de um porto lá em Alcântara, totalmente privado, com 8 berços, e acompanhando os projetos e os investimentos que o grão, a partir de uma determinada latitude, vai sair pelo norte do Brasil e ele está muito mais perto dos mercados consumidores. Então, nessa área, graças a Deus, o Brasil está caminhando bem. Agradecer a presença da Embrapa Instrumentação também, o Fragale nos acompanha. E vou passar a palavra para a Letícia. Letícia, que é do NFA, do Núcleo Feminino do Agronegócio, uma grande produtora rural conosco aqui. Obrigada, Letícia, a palavra é tua. Obrigada, boa noite a todos, parabéns pela palestra, professor. A minha pergunta é em relação aos materiais didáticos no geral, que a gente tem visto. Eu estou com uma grande preocupação em relação às fake news abordadas
desde a primeira série do ensino fundamental. E não é privilégio de um material ou outro, são muitos materiais pelo Brasil. Então, eu gostaria de saber se você teria alguma ideia de como a gente começar a trabalhar isso, mostrando o verdadeiro agro, mostrando o verdadeiro trabalho, produção, e criando orgulho nas crianças, desde pequeno, para elas se interessarem, né? Na hora que crescerem, se interessarem em trabalhar nesse setor, saber que a gente é grande, que a gente produz bem, que a gente é sustentável. Então, mostrar isso sem mensagens subliminares nas apostilas que está Brasil afora. Letícia, obrigado pela tua pergunta, e eu acho ela tão relevante que fica a minha sugestão aqui para a Mônica. Ninguém melhor, Letícia, do que esse grupo aqui de 70, 80 jovens jornalistas para nos ajudar a ver as estratégias para reverter esse quadro. Porque se você olha e com um pouco mais de critério, e o jornalista sabe fazer isso, né? O tanto de coisa que é negativa, neutra, positiva, ele aprende no curso, todas essas métricas. Se você olhar o conteúdo de segundo grau, que é passado para o jovem, praticamente você vai ter 90%, 80% negativo a produção de alimentos e 10%, 15% positivo. Os problemas todos jogados na costa da produção. Pouquíssima análise econômica, ou seja, o que eu faria sem esse dinheiro do agronegócio, da produção de alimentos que entra no Brasil. Então, é uma coisa que me preocupa muito, Letícia, esse ponto. Eu sou surpreendido, sou convidado por escolas para poder conversar um pouco com os alunos de ensino médio e acho que os conteúdos estão desequilibrados. Ele deve conhecer, sim, são trabalhos relevantes que muitas organizações não governamentais fazem, mas elas não são a fonte de informação sobre a área econômica. Você precisa ter também outras fontes para trazer, pelo menos, uma neutralidade. O que eu digo para você hoje, e eu acho que esse grupo aqui tem mais ferramentas do que eu para analisar, você pega os livros do ensino médio, a minha hipótese, que precisa ser verificada quantitativamente, 80% do conteúdo ele é negativo para o negócio mais importante do Brasil. Então, você pega a criança, o jovem, ele chega, até que esses meninos aqui tenham acesso a mais informação, vão estudar mais, ele chega com uma imagem negativa. Se nós perguntássemos, e aí esse trabalho que a Mônica está fazendo, se você perguntasse para esses 70 jovens aqui, até uma sugestão, viu, Mônica? Fazer uma pesquisa antes e depois. Qual era a imagem que ele tinha antes do programa da ABAG, qual a imagem que ele teve depois do programa da ABAG. E a ABAG não fez nada a não ser mostrar a verdade para eles. Nada. A ABAG não criou nada, não fez nada de diferente. Ela só pegou pegou pessoas para contar a verdade, levou eles em empresas, e aí vê como eles entram e como eles saem. Com isso, Letícia, você prova que tem uma contaminação ideológica no ensino médio, não é em todas as escolas, não é em todos os livros, mas é um dos pontos que mais me preocupa hoje. Perfeito. Pedro Obrigada. Soares, por favor. Obrigada. Oi, escutando? Sim. Sim. Oi, Mônica, como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, Pedro? Como é que está? Tudo bem. Há quanto tempo? Marcos, muito obrigado por poder participar. Eu vejo você hoje como uma referência no agronegócio com muita facilidade, pela facilidade que a gente consegue verificar você em todos os canais de comunicação, vendendo o agronegócio de uma forma bastante prudente, bastante otimista e bastante realista, tá certo? É muito interessante verificar como você tem uma facilidade muito grande de vender o agronegócio brasileiro. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de perguntar, fiz uma breve pergunta por escrito. Eu trabalho na área de qualificação de cargas agrícolas no segmento de exportação. E na originação de carga também no Mato Grosso, Goiás, todas as regiões produtoras do Brasil. E os contratos da ANEC, eles determinam que os importadores eles pleiteiam por teores de proteína, tá certo? No contrato de compra e venda de soja brasileira. No entanto, você verifica que os produtores rurais eles não são remunerados pelo teor de proteína, e sim pela quantidade. Se nós fizermos uma breve analogia no segmento sucrocoleiro há 30 anos atrás, aconteceu a mesma coisa.
tá certo? Era paga por peso, e atualmente, hoje, é pago por ATR, mais uma combinação de critérios, onde você paga pela qualidade da carga produzida, do produto produzido na fazenda. Então, analisando ou comparando soja e cana-de-açúcar, você verifica algum potencial hoje no mercado brasileiro ou mundial para a remuneração dos produtores pelo teor de proteína e não mais por peso? Eu acho que a resposta é sim. Talvez o que precisaria ser investigado é se o exame desse teor é algo que inviabiliza, né? Se não for caro, eu não vejo por que você trabalhar cada vez mais pela qualidade, porque, na verdade, o que te interessa é a proteína, e quanto mais proteína você carregar em menos peso, melhor vai ser para toda a equação de carbono. Então, eu não entendo por que não é pago dessa maneira. Alguma justificativa deve ter. Hipóteses: o custo para fazer isso é elevado, ou o interesse econômico por trás também está impedindo, enfim, mas o caminho, na minha leitura, é o que você disse, é o pagamento por qualidade em todos os produtos do agro, né? Não só na soja, na cana já tem isso, né? Na laranja também, quem sabe pagar cada vez mais por sólidos solúveis, né? Que é o que você está entregando, e com isso você incentivar a produtividade e a qualidade no campo, né? Com isso você ganha e constrói a chance de construir mais margem, porque a terra é cada vez mais cara, né? Tem que tirar cada vez mais coisa daquela terra que você está usando. Né? Perfeito. Pessoal, nós já passamos meia hora do horário que eu tinha combinado, do jeton pago ao Marcos, né, Marcos? A gente já está com meia hora a mais do que a gente tinha combinado, e eu preciso, de fato, encerrar, tá certo? Mas eu vou pedir antes para que todos abram as suas câmeras para que a gente possa fazer um print da tela. E se tiver mais alguma pergunta, vou pedir para vocês nos endereçarem, eu encaminho para o Marcos. Pode ser, Marcos? Pode. Não sei se você quer, ou se algum estudante ainda tem mais alguma pergunta, que esse evento é direcionado para vocês. Tem mais alguma pergunta de vocês que vocês queiram? Vocês não vão conseguir dormir direito se não fizerem? Aí eu passo para o Marcos, senão eu vou encaminhar para o fim, senão a gente fica aqui, é uma delícia, é pura cachaça, é paixão pura, a gente falar de agro, a gente fica aqui faixa até amanhã, né, Marcos? Bem cedinho. Então, se todos puderem abrir a câmera, por favor, para a gente printar. Pois não, Marcos? Antes do seu encerramento. É só dizer para eles que está lá a plataforma Doutor Agro, que é tudo aberto, público, canal do YouTube, e eu sou extremamente acessível para via LinkedIn, Instagram, eles seguirem, né? Quanto mais próximo a gente tiver deles, mais fundamental vai ser, porque eles são os nossos investigadores daqui a uns anos, né, Mônica? São eles que vão levantar os casos, levantar as notícias, e, se Deus quiser, veicular isso com propriedade de quem fez um bom curso de jornalismo. Não procurar gerar escândalo, não procurar gerar fake news e gerar a notícia com propriedade. É isso que a gente espera deles, né? Como é a minha função como professor também. Esse é o nosso objetivo com esse prêmio que a gente já realiza aqui desde há 13 edições, né? Nós estamos no 13º ano agora. E aí, Mônica, só para concluir, sem política, sem ideologia, o Brasil está muito separado, gente. O agro é geração de renda. Vamos fazer isso todo mundo junto, sem misturar as coisas, sabe? Está cansativo hoje essa tentativa. Aliás, assistam esse filme, né? Nós vamos começar a entender o porquê mais da polarização. Esse filme que foi lançado semana passada, recomendo a vocês, jornalistas, está na Netflix, O Dilema das Redes. A gente precisamos investigar um pouco mais. Eu vou colocar em aula e assistir, porque eu me preocupei com o que está lá. A polarização pode estar sendo incentivada, né? Então, é uma coisa que a gente tem que acabar com isso. O Brasil é um só, é um povo só, que tem que gerar renda e criar oportunidades para as pessoas. E o agro é o jeito principal de fazer isso. Estão perguntando de novo qual é o nome do filme, Marcos. O Dilema das Redes. O Dilema das Redes. Bem, pessoal, Marcos, você quer concluir? Quer fazer mais algum comentário antes que eu faça o encerramento? Eu vou só dizer ao Salib que é melhor a gente não tocar no assunto futebol nessa live, mas ainda esse ano dá para a gente tocar no assunto, tá, Salib? Vamos esperar que haja uma reversão aí do quadro caótico em que nós nos encontramos. Mas, mais uma vez, é um privilégio estar com tanta gente legal aqui e quem sabe se deixamos alguma sementinha aí nesses jovens, Mônica,
construímos, criar um pouquinho de valor para eles. Eu estou extremamente satisfeito. Minha vida é trabalhar com eles, né? Então que eles cada vez estejam mais próximos da gente, porque aqui tem verdade, tem equilíbrio e tem vontade de gerar inclusão para as pessoas, né? Oportunidades às pessoas. Marcos, em nome da ABAG, do Conselho, dos associados, quero agradecer a sua palestra, a sua disponibilidade. Nós somos testemunha da sua brilhante luta em defesa do setor. Você coloca ali que é um advogado, é um grande advogado, tá em todas as paradas, não pula de nenhuma briga, é um negócio impressionante, uma produtividade inacreditável. Esse menino, 6 da manhã, já está trabalhando, já está mandando coisa, e 6 da tarde ele está com o seu copinho de uísque, um bom vinho, um queijinho aberto, fazendo um churrasco, que ele também compartilha com a gente, e deixa a gente aqui cheio de... Olha, está lá, está vazio hoje. Mas agradecer muitíssimo a presença de todos os alunos, a presença dos professores, dos nossos associados, conselheiros, convidados, dizer que começamos com chave de ouro, né? Ou com o pé direito, com chave de ouro. A gente serão 5 dias, e serão 5 dias aí, eu não tenho nenhuma dúvida, pelos craques que nós convidamos e que aceitaram, né? Nós temos aí Christian Lobauer, Marcos Bianchi, Evaristo, Roberto Rodrigues, Rossato, que nos assiste, Caio Carvalho. Nós temos um timaço aí de primeira grandeza nesses próximos dias, mais 2 essa semana, amanhã e depois, e também na terça e quarta da semana que vem. Sintam-se super convidados, participem conosco, foi um grande prazer, muito obrigada pela presença, pela participação, pelas perguntas. O Marcos é super acessível, se alguém encontrar alguma dificuldade, encaminha para a gente faz chegar até ele, alguém da equipe dele, para que vocês não fiquem nunca sem as respostas. E, mais uma vez, Marcos, obrigada, saúde a todos, se cuidem, e tomara que a gente possa aglomerar o quanto antes para dar um abraço grande de agradecer e dividir algum bom produto do agro juntos aí, né, que pode ser aqueles que vocês escolherem, sempre produzidos aí com maestria pelos nossos heróis do campo, que desses frutos da pesquisa dessas grandes figuras que nos acompanham aqui também, viu, Marcão? E na sua pessoa eu cumprimento todos os pesquisadores, todos os cooperativistas, na pessoinha do Big Ross aí, e é um prazer muito grande. Agradeço também a minha equipe, né? Muito obrigada pela tarde de hoje, foi uma delícia estar com vocês, um dia muito diferente dos habituais, aí, de muita alegria, de muita participação. Então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, se cuidem, e a gente se vê amanhã com toda certeza. Um grande abraço para vocês e muito obrigado. Muito obrigado, Mônica. Obrigado, Marcos. Excelente. Um abraço forte. Obrigada, gente. Um grande abraço. Até amanhã. Podem conversar pelo WhatsApp, viu? Até Qualquer coisa podem mandar pelo WhatsApp. Até às 17. Um abraço, gente.